microfone para isso, tá? Oito horas. Bom, vamos começar a nossa live. Então, hoje a gente está, eu acho que já é a sexta live desse ano. A gente está firme e forte toda quinta-feira. Quinta-feira passada a live aconteceu lá no YouTube e foi muito importante essa live ter ocorrido lá no YouTube. A gente fez uns testes. De hoje ela vai acontecer só aqui no Instagram. Depois eu salvo a live e deixo ela sempre lá no YouTube. Porém, a de hoje ela vai estar disponível única e exclusivamente nessa primeira hora aqui no Instagram, e depois eu vou salvá-la e disponibilizo lá no YouTube. Eu vou esperar um pouquinho, mais uns 2 minutinhos só a pessoa chegar, mas basicamente hoje só um pouquinho aí, eu estou pegando todo o equipamento aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Só quero garantir que não está sendo possível. Manda. Apareceu aí. Tentei tentar desabilitar. A ideia, pessoal, hoje eu estou sem um equipamento. Eu vou tentar ficar com o equipamento aqui para ver se eu consigo ver o que vocês estão escrevendo aí. Não vai ser, não quer dizer que é possível fazê-lo hoje. Então assim, hoje nós vamos falar sobre dados e inteligência artificial. A live de hoje é para falar sobre a quantidade, essa quantidade imensa de informações, de dados que a gente coleta todo santo dia lá no nosso pós-venda. E o que é esse pós-venda? Eu acredito muito no pós-venda das concessionárias, tenho dito isso constantemente. Quero abrir um parênteses aqui, quem está entrando agora aí. Hoje eu estou sem um dos equipamentos que eu preciso para interagir com vocês durante a live. Então ela hoje, infelizmente, somente hoje vocês não vão conseguir me mandar algum tipo de mensagem. Depois me manda lá no inbox aí que eu respondo. Todo santo dia nós coletamos uma quantidade enorme de informações lá no nosso pós-venda. O pós-venda do amanhã, esse pós-venda protagonista, o pós-venda que é o que sustentará as operações das concessionárias, esse pós-venda ele precisa interagir mais, utilizar mais os dados que já estão disponíveis hoje. Eu sei que nós estamos entrando numa era em que os próprios automóveis vão disponibilizar cada vez mais dados para as montadoras e, teoricamente, para as concessionárias. Eu falo teoricamente porque eu tenho ainda uma certa dificuldade de acreditar que todos os dados do veículo serão disponibilizados assim de mão beijada das montadoras para as concessionárias. E está todo mundo num frenesi por conta desses novos dados. Poxa, aí a gente vai poder saber a quilometragem exata que o veículo está, o deslocamento dele, o tempo médio de deslocamento por dia, que rádio que ele mais escuta, quais são os componentes que ele mais usa durante o trajeto dele. Todos esses itens que são muito legais. Mas a minha maior dúvida hoje, não é nenhuma dúvida, eu tenho certeza disso, mas eu queria que você aí pensasse o que nós já estamos fazendo hoje com aquela quantidade enorme de dados que estão disponíveis todo dia na concessionária. A chamada para essa live de hoje, ela falava sobre ordens de serviço que são abertas, agendamentos que são gerados, orçamentos que são feitos, os orçamentos que são feitos, a taxa de orçamentos que são convertidos para vendas e os que não são vendidos, os orçamentos que são vendidos, se é vendido na sua totalidade do orçamento ou só uma parcela daquilo que foi orçado, se lá na abertura da ordem de serviço
se todos os elementos que precisavam ser apresentados para o cliente realmente foram apresentados lá. Toda essa quantidade de dados que nós já temos na concessionária. O tempo em que o cliente levou para vir desde a última vez na concessionária até essa visita de hoje. Se é a primeira visita, exatamente qual foi o tempo médio que ele precisou para vir aqui, né? O tempo real nesse caso é a primeira. Se já é a quarta, quinta, sexta vez, aí sim o tempo médio, quilometragem que o veículo percorreu. Se teve danos, quais são os danos mais recorrentes? Quais são as observações sobre o projeto do veículo em garantia que mais são levantados nos primeiros 90 dias, nos primeiros 6 meses, até a primeira revisão. O veículo, enquanto ele está na garantia, para cada ano que ele está na garantia, porque aqui a gente está falando para todo mundo, né? Então tem ainda uma quantidade enorme de montadoras que dão 1 ano de garantia, nós estamos com 2, com 3, com 5, extensão até 6 anos. Quais são as maiores reclamações que são feitas para cada bloco entre uma revisão e outra? Todas essas informações nós já possuímos hoje. Quais são as peças que eu mais substituo, fora aquelas que estão na lista de revisões periódicas, no primeiro trimestre, no segundo trimestre, no terceiro trimestre, no quarto trimestre do ano? Quais são as peças que têm mais desgastes em relação a veículos pequenos, médios, grandes, montadoras que oferecem picapes? Quais são as peças mais trocadas nas picapes? Qual que é a variação disso? Olha só, eu poderia ficar aqui a noite inteira falando do que nós já temos. Nós já temos tudo isso hoje na concessionária. E eu vejo um frenesi tremendo para todo mundo dizendo, nossa, como o futuro vai ser maravilhoso, porque nós vamos ter mais um monte de dados. Mas o que vai adiantar mais essa quantidade gigante de informação que virá até nós, se nós ainda não sabemos, muitas vezes, utilizarmos daquelas que já estão hoje na concessionária? Então a live de hoje é para a gente visitar um pouco essas informações. E isso não é único e exclusivo de concessionária, não. Pós-venda. Pós-venda, meu amigo, acontece logo depois que a gente faz uma venda. Então pode ser que eu tenha uma oficina independente, pode ser que eu tenha um autocentro, pode ser que eu tenha uma rede, uma franquia de oficinas gigante, e pode ser sim que eu seja uma concessionária, pode ser que eu seja uma autopeça. Toda essa nossa cadeia da manutenção dos automóveis, motocicletas, caminhões, ônibus, tratores, desse parque circulante gigante, mais de 44 milhões de veículos, tudo isso é pós-venda, tudo isso é manutenção, e todos os dados que eu falei até agora há pouco, eles sim são dados que nós já possuímos hoje na nossa empresa. No método FRC, esse método FRC, esse método ele faz parte do meu treinamento, das palestras que eu dou, porque eu falo muito do novo pós-venda. Muitos que estão aqui ou que vão assistir essas gravações lá no YouTube depois, sabem quando eu falo bastante no novo pós-venda, o pós-venda mais protagonista. FRC significa fidelização, né? Nós fidelizarmos o cliente que nós temos hoje e não saímos perdendo ele. Os últimos dados, eu tenho aqui até ele na minha mão aqui, os últimos dados no Brasil dizem que nós retemos menos de 30% dos veículos que saem da garantia lá no nosso pós-venda de concessionária. Eu também tenho os dados aqui que acabou de sair na última NHTSA dos Estados Unidos, foi um pouquinho mais de 50%. Ainda é pouco, mas os gringos lá eles já sabem fazer um trabalho, estão mais adiantados nesse sentido, e se nós conseguirmos sair de 30 para 50, a gente já dá um grande passo.
fidelizar o cliente, e os dados todos que eu tenho dito até então, eles vão servir para isso, rentabilizar o nosso pós-venda, o nosso negócio, porque na medida em que eu entendo claramente os dados que eu tenho já, as informações que eu tenho no meu concessionário, na minha oficina, no meu autocentro, na minha autopeça, com os dados em mãos, eu consigo entender o que está acontecendo. Sabe, aquela coisa muito louca sobre a gestão, não é isso, são dados mais simples. Com essas informações, eu já consigo, sem sombra de dúvidas, ir para um outro patamar. E crescimento, mas um crescimento sustentável. Eu quero lembrar todo mundo, e eu sei que essa lembrança, para muitos, ela está aqui na nossa mente, para outros que estão chegando agora no mercado, acreditam que nós não passamos por isso, mas nós passamos, é que o Brasil ele é altos e baixos e o setor automotivo ele acompanha esse fluxo e o pós-venda acompanha esse fluxo também. Erroneamente, a gente acredita que única e exclusivamente o movimento no nosso pós-venda ele sempre é dado pelas vendas passadas. E por que eu corro esse risco aqui de ser interpretado às vezes de maneira errada? Por que eu digo que erroneamente a gente acredita nisso? Eu te digo isso única e exclusivamente porque o parque circulante brasileiro ele é gigante. Nós, inclusive, não precisaríamos depender desse pequeno volume de veículos que foi vendido no último ano, nos últimos 2 ou 3 anos. Quero lembrar que a gente vende aí alguma coisa perto de 3 milhões de veículos. Um pouco menos, um pouco mais, épocas de vacas gordas, nós vamos a mais de 3 milhões, vacas magrelas, muito desnutridas, 1.800.000. Só que nós temos 44 milhões de veículos. E é claro que uma parcela desses veículos estão na mão de proprietários que não vão no concessionário. E nós temos que entender que nem todos vão lá. E se todos baterem na nossa porta, vai ser um grande problema. Isso a gente já falou em outras lives aqui. Então nós temos um público que o terceiro proprietário, o segundo proprietário do carro com mais de 10 anos, tem uma variação aí, eu não quero generalizar. Tem um público que eles não vão trazer o carro no nosso concessionário, eles vão levar o carro no pós-venda na nossa oficina independente, no autocentro. E aí pode levar numa oficina de bairro, na oficina do mecânico de confiança, como a gente sempre diz. Tem esses públicos para todo mundo. Tem carro para todo mundo. Agora, o que não dá para ter é o cliente que deveria estar no nosso pós-venda, porque ele é o cara que quer estar lá, e por uma quantidade de coisas que não são bacanas, levaram ele, afastaram ele para uma outra área. Aí sim, nós estamos perdendo oportunidades. E esse crescimento do método FRC, ele é ligado exatamente a esse ponto, no ponto em que nós precisamos crescer independente das vendas passadas. As vendas passadas, elas nos dão lá no norte. Só que no Brasil, também é claro, aqui a gente tem os dados, mais de 25% na média dos veículos em garantia também não frequentam o pós-venda para fazer qualquer tipo de manutenção. Eles abrem mão da garantia, que é outro dado que a gente fica triste, né, em perceber que é um balde furado e o cara vai perdendo esse cliente. Então, contextualizando aqui um pouco o porquê que nós hoje vamos falar sobre os dados e um pouco de inteligência artificial. Poxa, obrigado, cara, acabaram de me trazer um café, hoje é a live com café. Nossa, esse café aqui vai fazer toda a diferença dessa live. E quem está aí do lado e quer um café também, me convida e eu vou até a tua concessionária e a gente toma, eu vou até a tua oficina, teu autocentro, teu autopeça e a gente toma um café e troca aí uma ideia
trocamos experiências. Vamos pensar num pós-venda mais fiel, rentável e com crescimento. Mas vamos entrar agora direto nesse nosso assunto, que é os dados que nós temos na concessionária. Eu criei aqui montei um pouco uma estrutura só para nos ajudar a conduzir nessa ideia do que nós temos hoje e para onde nós precisamos ir claramente. E não é isso tudo, tá, pessoal? Não é só o meu entendimento. Isso é a minha percepção de tudo que eu junto com todo mundo que eu converso, tudo que eu leio, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, do que está dando certo. E a ideia é trazer aqui e a gente compartilhar isso. Não é uma verdade máxima, não está, escrito em pedra, tem que se adaptar a cada tipo de metodologia, tem que ser adaptada no teu negócio, tem que ser adaptada na tua região, na tua cidade, mas se está dando certo com outros, há uma grande chance de dar certo com a gente também. E a gente não pode deixar isso passar. Então, vamos ver mais ou menos o que nós temos hoje. Nós temos aqui um histórico já, a não ser que nós tenhamos aberto hoje o nosso pós-venda, a nossa empresa. Se não foi isso que aconteceu, nós já temos um certo histórico. Então nós temos aí uma quantidade de veículos que já foram vendidos e já começaram a circular e começaram a utilizar-se dos nossos serviços e das nossas peças. Isso já vai ficando gravado. Para cada ordem de serviço que eu abro, ali já começa a ficar gravado as marcas, as pegadas do nosso cliente. Então isso tudo, essa base de dados gigante já está ali para a gente. Então a gente já sabe mais ou menos qual é o tempo médio. Se nós pegarmos as ordens de serviços abertas num período de 12 meses e os veículos que foram vendidos também num período anterior a esse, fazer um cruzamento, a gente já consegue pegar o tempo médio que os nossos clientes levam para fazer os primeiros 10 mil quilômetros. Eu vou usar aqui a primeira revisão, sendo feita a 10 mil quilômetros ou 12 meses. Cada montadora tem a sua variação, 12 mil quilômetros, 15 meses, outras são 6 meses e 5 mil quilômetros, mas eu vou pegar essa média aqui. 10 mil quilômetros, 12 meses. É a hora em que precisa se fazer a primeira revisão aqui no meu modelo didático. Vamos pensar que, tendo isso em mente, eu consigo olhar o que aconteceu de verdade, porque isso é o que está preconizado. Agora, o que está acontecendo de verdade no meu pós-venda? Pode ser que, ao fazer o cruzamento lá de todas as ordens de serviço que foram abertas para os veículos para fazer a primeira revisão, quando eu pego a data em que essa ordem de serviço foi aberta, reduzo da data que o veículo foi vendido, eu começo a encontrar alguma coisa e pode ser que eu perceba ali que são 9 meses. Então eu já tenho esse histórico. Eu já sei que na minha região, para os meus produtos, 9 meses. E aí eu posso começar a brincar com essas informações. Que aí que fica bacana. Eu posso ainda quebrar isso em modelos. Poxa, o meu veículo A são 9 meses, veículos B são 10 meses, veículo C 6 meses, veículo D 12 meses. Isso é muito poderoso e nós todos já temos isso hoje no nosso negócio. Se o nosso negócio existe há mais de 12 meses, essas informações nós já possuímos elas. E olha o quanto isso é rico, porque eu saber, uma coisa é eu entender de média e falar assim, na média 10 meses. É legal, mas é muito mais poderoso, para o que eu vou mostrar logo a seguir, é muito mais poderoso eu entender que um tipo de veículo específico não é a versão do veículo, o produto mesmo. Ele faz em 9 meses os primeiros 10 mil quilômetros. E que na minha mesma marca, na marca que eu represento, tem um outro produto que leva 12 meses.
Conseguir separar isso aqui, ó, é muito importante. Dá um poder tremendo. Então eu já tenho esse dado em mãos. Com essa informação em mãos, eu também tenho assim, há quantos dias do fim do período em que o cara tem que fazer a manutenção, o cliente entra em contato para fazer o agendamento. Eu sei que muita gente vai me dizer assim, não, lá na minha concessionária, na minha empresa, nós fazemos o contato com todo mundo. Você aí que não faz, deve estar pensando, poxa, tem que começar a fazer. Sim, tem que começar a entrar em contato com o cliente e falar para esse cara vir na concessionária. Mas, se nós não fazemos isso, a gente tem que entender quando é que ele faz. Por que isso é importante? As duas coisas que eu já falei aqui, o tempo médio e o tempo mínimo em que ele tem entre a hora que ele precisa fazer a manutenção e a hora que ele entra em contato conosco, está em fidelização de cliente. Porque não adianta o cliente, se na média o teu cliente liga exatamente no mês que está acabando aquela janela para fazer a manutenção e manter a garantia, ele liga naquela janela, mas ele liga lá no último dia, nos últimos 3 dias da janela. E o teu tempo que você precisa para atender esse tipo de cliente, porque tu tens uma fila lá, ela leva 6, 7 dias. Você vai estar sempre jogando, forçando o cliente a fazer uma escolha que muitas vezes ele não tem agenda. E não adianta a gente falar que a culpa é do cliente, porque na verdade não é dele. A responsabilidade para fidelizar é nossa. Então essa informação aqui já pode ser muito útil. Porque se eu sei que o meu cliente, e se ele é brasileiro, abriu agora, né, fazer o nosso imposto de renda, 90% dos brasileiros vão fazer no último dia. O nosso cliente, cara, ele vai fazer a manutenção bem perto do final dessa janela. E aí a gente fica sem poder oportunizar para ele o melhor agendamento para ele. Se eu entendo isso, eu consigo me antecipar, entrar em contato com o cliente no início da janela e oferecer um melhor agendamento para esse cara. E isso, na cabeça do cliente, fideliza ele. O cara, caraca, não é possível, esses caras estão me ajudando. Eles estão me ajudando. E isso, quando o cliente começa a confiar na gente, fideliza. Isso que nós precisamos fazer. Só um exemplo aqui de como usar os dados que nós já temos hoje. Eu vou falar de IA depois, de inteligência artificial, mas eu costumo falar nos meus treinamentos e palestras sempre da Human Intelligence. A inteligência humana, antes das máquinas, nós estamos aqui. Nós precisamos ser protagonista dessa história, tomar esses dados para nós e não entregar para uma máquina por enquanto. Deixa na nossa mão e vamos para cima. Então esse dado aí do tempo médio de quilometragem que leva para fazer uma certa quilometragem e dessa janela em que ele tem para fazer a manutenção, quando é que ele entra em contato conosco, já faz uma grande diferença. Principalmente se eu conseguir olhar para isso aqui, ó, e colocar aí essas informações aí em cada modelo que eu tenho na minha marca. Pô, é muito trabalho isso, Olavo. Cara, não é. Muito pelo contrário. Sabe o que é muito trabalho? É passar o dia inteiro atendendo garantia, fazendo um monte de orçamento, não virando nenhum, não vendendo nenhum, chegando no final do mês, estressado e sendo cobrado pelo titular. Isso dá muito trabalho. Isso cansa, isso é estressante. A partir do momento em que eu tenho os dados na mão e eu começo a usar isso a meu favor, a minha taxa de conversão de orçamentos realizados por orçamentos vendidos, ela aumenta, o ticket médio aumenta, a rentabilidade aumenta, eu vendo para o cliente aquilo que é necessário, o cliente fica satisfeito e o titular sai do meu pescoço. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos crescer, gerar renda, gerar riqueza, empregar mais pessoas. Esse é a minha bandeira, esse é o meu desafio e é para onde nós temos que ir. Porque senão não vai ficar em pé o negócio.
Se o carro começar a ser comprado tudo pela internet, através de um aplicativo, eu vou ganhar dinheiro como na minha empresa? É o pós-venda. E você que está aí agora, que é do pós-venda, se começar a fazer agora, fazer essas mudanças, implementar isso, tomar os dados para você, quando o jogo virar, e ele está virando muito rápido, você vai estar liderando esse segmento. Então vamos continuar aqui. Agora que o cliente fez o agendamento e chegou no nosso concessionário, o modelo mais comum, eu apresento para ele a lista de itens e o que eu vou inspecionar. Olha, então cada montadora tem o seu script aí, eu não estou aqui para entrar nesse mérito. Mas quando eu estou lá na frente, já recebendo o meu cliente, o que eu vou fazer? Normalmente eu vou com uma ficha, ou um tablet, ou um celular. Eu espero que todos vocês estejam indo com um celular ou um tablet já, mas eu tenho alguma coisa para anotar. As informações do veículo, eu começo a fazer o walk-around, né, do veículo, não só para identificar aquilo que está estragado, para o cliente não me cobrar depois na hora que ele vai buscar o carro. Para isso, eu começo a identificar, visualizar todas as coisas das quais eu posso oferecer para o meu cliente para trazer o veículo, aquele patrimônio, aquele bem que ele ama, de volta ao estado de 0 km, seja na aparência, ou na manutenção, ou na condução. Lembrando sempre, pessoal, carro no Brasil é um objeto que custa muito para que nós possamos adquirir. Então, sim, todo brasileiro, ele quer o veículo dele sempre muito próximo daquilo que ele comprou, porque custa muito, não é financeiro só, não. Custa para a gente chegar a ter um carro, custa manter um carro. Então ele quer ter esse produto dele sempre o mais perto possível de quando ele comprou lá zero, tirou da loja. E é nosso papel ajudá-lo a fazer isso. Então a gente está fazendo aquele walk-around ali, e o que nós estamos encontrando? Às vezes é um risco, uma batidinha, né, um amassado, uma peça, uma calotinha riscada, esses detalhes, além de que visualmente eu já consigo dar uma olhada ali do interior, se está tudo em dia, e pneu, todos esses itens, né? E muita gente fala assim, poxa, por que eu vou olhar o pneu do cara se ele vem fazer a revisão de 10 mil? Exatamente porque ele já rodou 10 mil quilômetros nas estradas brasileiras, e eu já posso ali olhando, ver que o ombro lateral do pneu já tem um rombo, já está rasgado, já tem uma bolha, por conta da má conservação das estradas, por conta de um descuido, às vezes num estacionar, e o pneu ele bateu ali na guia, sarjeta, cada lugar aí tem um nome, tem mil motivos para que o pneu possa estar de uma maneira que não aquela correta para uso. E ali, visualizando aquilo, eu já posso mostrar para o nosso cliente, eu já posso deixar ele a par daquilo. Isso adianta muito o processo para depois eu conseguir a venda lá na frente. A gente já sabe disso. A Toyota, há poucos dias, lançou um produto que eu fiquei impressionado. Um produto digital, feito com um parceiro. E esse produto digital eles utilizam para oferecer serviços e peças e componentes na hora que está fazendo ali aquele checklist inicial. Por quê? Precisa dessa tecnologia para ajudar. Porque quem está ali, o consultor, é humano, pessoal. A gente esquece. A gente cansa. Fala para o cara, oferece tal tipo de produto para todo cliente com tal quilometragem. Falar é fácil. Quero ver fazer isso constantemente. A gente vai ouvir 1, 2, 3, 4, 15, 20, 50 nãos. Fica desgastante, às vezes a gente esquece de falar, às vezes a gente não está com muita vontade, às vezes nós não temos ali o argumento correto. Então essas ferramentas digitais, elas ajudam muito a lembrar o consultor, e também muitas vezes elas podem ter ali elementos que ajudam o consultor exatamente para quebrar a objeção do cliente. Porque eu posso ter um videozinho já e mostrar para o cliente, eu posso ter um texto que ajuda o consultor a conduzir a conversa. Então essas tecnologias elas ajudam muito ali na recepção.
E só aqui, só nesse momento, olha a quantidade de dados, de informações que nós temos. Você consegue, pensa aí, quantos dados você acredita que você consegue ter só no checklist? Quanta informação valiosa a gente já tem todo dia para cada checklist que nós fazemos na nossa empresa. Já chegou a 50 elementos? Eu tenho certeza que você já pensou em vários, porque todos esses itens que eu te falei, todos esses elementos, eles servem para nós. Porque a partir do momento que a gente pega isso e bota numa planilha, o que nós vamos ter ali? Nós vamos começar a entender que, por exemplo, todos os veículos que chegam para a primeira revisão, quais são os elementos visuais de lataria, de estética do veículo, vamos dizer assim, que são mais marcados. Eu já consigo encontrar essas informações. Os riscos acontecem mais aonde? É mais na frente, é mais atrás, é na lateral esquerda, na lateral direita. Todas essas informações são valiosas. As calotas, elas estão mais riscadas, qual é o tipo de calota? O pneu que mais eu encontrei, o ombro rompido. Olha a quantidade de informação valiosa que eu vou ter ali. E por que essas informações são valiosas? Porque quando eu cruzo essas informações com o que eu ofereci, eu já vejo o tamanho do gap que tem entre as possibilidades e o que realmente foi oferecido. Agora, quando eu junto o que eu vendi com o que eu ofereci, com o que eu tinha de possibilidade, na verdade é o contrário, né? Todas as possibilidades, o que eu ofereci e eu consegui vender. Olha a mina de ouro que eu acabei de encontrar aqui. Agora, se eu cruzo essas informações com os porquês de eu não ter conseguido vender o que precisava. Vamos mais. Se eu agora crio um exercício para entender essas objeções dos clientes, como é que eu converto isso num bom discurso para aumentar essa taxa do que eu estou oferecendo para o que eu estou realmente vendendo. E olha, nós nem saímos ainda do checklist. Nós nem estamos lá na oficina. Só aqui o checklist ele está trazendo um monte de informação. Mas olha, por que eu vou fazer? Vou tentar identificar as objeções. Vou fazer o que com elas? Eu vou fazer um exercício para tentar encontrar os motivos pelos quais eu possa quebrar essas objeções. Mas não é na hora que eu estou na frente do cliente, porque nessa hora eu não tenho tempo mais para isso. Não vai dar. Agora, se eu estou fora desse momento, preparando, sabe? Estou estudando, estou com a minha equipe toda ali, conversando. Eu vou dar um exemplo, cara. Pneu é o que a gente não consegue vender em hipótese alguma. E eu consigo olhar para todas as objeções e elas vão ter uma lista tremenda lá. E com certeza todo mundo vai dizer que o primeiro item de toda a lista é o preço, que a concorrência está dando o pneu, todo esse blá 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 blá. Pode até ser tudo verdade. Mas tem uma lista de itens que são objeções. Ao saber dessas objeções, eu tenho que começar a encontrar soluções para quebrar as objeções. Se o preço é o problema, se o preço realmente é o problema, eu tenho que saber o que o meu concorrente está fazendo para estar oferecendo o mesmo produto, porque não adianta vir me falar que o produto A é um preço e o C é outro. Aí não estamos falando, não estamos comparando banana com melancia, não é isso? O cara tem a mesma banana que eu estou vendendo aqui, está muito longe. Esse é um item. 2. Aqui as portas eram os fantasmas do escritório. 2. Segundo item aqui. Se o preço é a diferença, será que é o preço ou a forma como eu dou para o meu cliente fazer o pagamento? Porque aí eu posso sim criar mecanismos, parceiros financeiros, para que eles possam providenciar melhores prazos para o meu cliente. 3, talvez eu não saiba vender pneu. Pode acontecer.
Um veículo tem centenas de peças, talvez o pneu ainda não esteja preparado. Quem que é o meu fornecedor de pneu? Por que esse cara não me ajuda me preparando? Porque largar tudo na mão do consultor não é tão fácil, né? Fácil é largar lá para ele, mas eu tenho que prepará-lo. Os parceiros que você tem aí na sua empresa, o teu parceiro, seja para pneu, para acessórios, para químicos, esses teus parceiros, ele te ajuda a vender ou ele quer que você venda o produto dele? Isso é uma outra coisa, falar em rentabilidade, na FRC, o método da FRC eu falo sobre isso. Você tem que ter parceiro que te ajuda. O cara ir lá entregar, eu gosto de pegar químicos, né? A quantidade de químicos são gigantes hoje em dia, muitos players. O cara vai lá e te vende um produto para te vender para ele, ou ele te ajuda a vender o produto? Ele prepara o teu time, ele te prepara, ele prepara o teu cliente para comprar o produto, para chegar lá já louco para ter aquele produto. Isso são muitas coisas, só cara, acumular no checklist aí. Mas vamos além. O veículo entra em serviço, vai para o box. Naturalmente, aquelas inspeções que são obrigatórias, mas os itens que vão ser substituídos em qualquer manutenção, que já estão lá no manual de manutenção do veículo, está tudo muito mais simples de vender para o cliente. Ele compra o carro e já sabe o que vai fazer aqui. Agora ele ficou lá 9 meses, 10 meses, 10 mil quilômetros com o carro, chega ali e a gente apresenta uma outra lista com um orçamento. Esse orçamento aqui, mais uma vez, pega todos os orçamentos que a gente fez e vê quantos nós vendemos. Separa isso por grupos de carro. Separa isso, presta muita atenção. Separa isso para homens e para mulheres. Os orçamentos que nós criamos lá, que são necessários, a gente sabe que é necessário. Quando eu vendo eles, a taxa de conversão para homens e mulheres são diferentes. Eu aposto com você. São muito diferentes. As objeções são diferentes. Então, quando você sabe que o produto, teu veículo A, ele tem um tipo de orçamento que é sempre gerado, e o veículo C, na mesma revisão, tem um outro tipo. Eu também já sei que esses orçamentos, as taxas de conversões são diferentes, e eu já sei também que o público feminino tem uma taxa de conversão e o masculino outra, e que as objeções são diferentes. Olha que mina de ouro que eu tenho nas minhas mãos. Porque, mais uma vez, aqui eu posso olhar para esses elementos, aí eu posso usar Pareto, né? Ver quais são os 20% dos itens do meu orçamento, que representam 80% do faturamento que aquele orçamento me daria, e olhar para esses itens específicos, entender as objeções do cliente e construir argumentos para quebrá-las. Nós estamos aqui em fidelização e rentabilização. Pô, como é que eu vou fidelizar o cliente se ele vai pagar por uma coisa que ele não queria? Está errada essa nossa percepção. O cliente, ele não está ficando com o produto, muitas vezes, porque ele não encontrou valor naquilo que nós estamos oferecendo. Não é financeiro, valor no produto mesmo. Ele não entendeu por que ele precisa fazer aquilo muitas vezes. E nós precisamos inverter esse jogo. Então, na hora do orçamento, eu já tenho aqui um monte de dados em mãos. Está ali, na nossa concessionária. E aí eu entrego o veículo. Na hora que eu estou entregando o veículo, outro dado que eu tenho, qual é o horário mais utilizado pelo cliente? É fácil, sempre que o cliente vai vir buscar o carro, das 6 às 7 da noite e acabou. Será que é isso mesmo? Ou será que eu estou dizendo para o cliente vir buscar o carro na hora que ele pode? É um outro item para que eu preciso oferecer e entender minhas taxas de aceite. Se eu tenho o meu veículo pronto, o veículo do cliente pronto às 3 da tarde, eu tenho que oferecer para que ele venha buscar naquele horário. E começar a medir a taxa de aceite disso. Cara, hoje em dia, concessionária é Big Data, é Data Science. Isso é gerenciar um negócio, isso é tocar o nosso negócio. Então nós precisamos ter esses números na mão, porque aí eu consigo mensurar e entender os porquês
Entender se um Uber trazendo ele não é um motivo que faz ele não vir naquele horário, ele pega a carona com um amigo. Tem 1000 itens, eu não quero usar aqui, porque daqui a pouco alguém vai dizer assim, mas isso é muito fácil de falar desse lado. Lembrando, 44 anos, desde os 19 trabalhando em concessionária. Só construí minha carreira inteira lá no pós-venda. Então, olha, eu sei sim a quantidade de perrengue que a gente passa do outro lado. Mas eu também sei que muitos dos perrengues nós temos como sair deles com uma atitude diferente. E é por isso que eu tenho essa bandeira de levantar isso e trazer sempre as melhores práticas para que a gente se afaste de trabalhar demais, se estressar demais e ganhar de menos para uma outra realidade, onde eu trabalho de maneira melhor, ganho mais e sou mais feliz. É para isso que a gente tem que trabalhar todo dia e focar o nosso negócio. Agora que o veículo foi entregue, eu tenho depois uma pesquisa de satisfação e aí eu posso ter mais um monte de dados lá. Olha quanta informação nós temos aqui, irmãos. Eu quero usar esse exemplo que nós passamos aqui, que é só um, né? Eu poderia falar do departamento de peças, poderia falar em acessórios, as revisões de 20, 30, 40, 50, as vindas do cliente, que não são essas revisões, mas ele precisa fazer diagnósticos, ele tem que fazer só orçamentos para manutenção, clientes que são o segundo dono do veículo, os terceiros dono. Tem muita coisa aqui, isso dá um dia inteiro falando. Mas eu quero agora mostrar um pouco da boa prática nesse sentido. O que a gente tem visto que acontece lá fora e aqui em alguns lugares que está trazendo um bom resultado. Que é esse quadro que eu coloquei aqui. Esse quadro, ele mostra ali as nossas informações que a gente já tem, nosso banco de dados passado, e eu tenho aqui dois momentos. Momento em que o cliente vai fazer a primeira revisão, lembrando sempre que aqui eu estou utilizando nesse modelo educacional que o veículo é 12 meses ou 10 mil quilômetros lá na primeira revisão dele, ok? Nesse modelo, o que eu estou mostrando aqui? O veículo, o cliente veio, em algum momento aqui na história dele, ele fez o agendamento, veio na concessionária e eu criei um orçamento para ele. Qualquer coisa que constou no orçamento, os orçamentos que foram aprovados, beleza. Eu tenho muita informação bacana nos orçamentos aprovados. Por exemplo, quais são os clientes que mais aprovam o meu orçamento? Homem ou mulher? Qual é a faixa financeira dele? Se tudo isso tem lá na concessionária, a gente tem tudo isso na hora que vendeu o carro para aquele mesmo cliente. De que bairros os clientes são? Qual é o modelo do veículo que mais aprova o orçamento? Isso tudo eu já tenho. Que argumentos eu usei? Porque isso tudo eu vou utilizar a meu favor para o outro lado, que é eu não consegui vender um item, um serviço ou o orçamento inteiro. Isso eu vou fazer uma lista e entender os motivos e as objeções. Por que isso aqui é poderosíssimo, entender esse ponto aqui? Porque tem se feito aí um trabalho de relacionamento. O modelo FRC, o primeiro F de fidelizar, eu só fidelizava em de relacionamento. E eu só sou fiel a alguém se eu estou me relacionando com alguém. E esse me relacionar significa que eu preciso conhecer bem a pessoa. É um relacionamento mesmo. Então, na hora que ele compra o carro, ele é apresentado por pós-venda, dizendo, olha, a partir de agora, esse aqui ou essa moça ou esse rapaz é o consultor de serviço que vai dar todo o atendimento para você daqui para frente, nos próximos 1, 2, 3, 5 anos que você está com o nosso veículo, é com ele que você vai conversar, esse é o nosso gerente de pós-venda. Toda essa história ali começa um relacionamento. Só que isso não pode ser um relacionamento tipo do pai e da mãe que abandonou o marido, abandonou a esposa e o filho e volta só no Natal para dar um presentinho e falar, olha, parabéns, me dá um abraço, eu sou teu pai, eu sou tua mãe, eu sou teu filho. Não, isso não é relacionamento, né? Só que muitas vezes é assim que a gente se relaciona com o nosso cliente. Que na hora que ele levou o carro, a gente fala, olha, eu sou fulano de tal, estou aqui para o que der e vier. Pode confiar, pode contar comigo.
e sumo da vida do cara. E aí, quando 9 meses depois ele aparece na concessionária, eu vou lá e apresento um orçamento para ele. É como se o meu pai passasse de janeiro a novembro, sem vir na minha casa, e no dia que eu recebo o meu boletim do final do ano, ele aparecesse e dissesse assim: você passou ou reprovou? Porque eu não aceito que você tenha reprovado. Poxa, mas você esteve ausente esse período inteiro e agora quer saber se eu estou indo bem ou não? Vai pegar mal, né? Vai ficar estranho isso. Fica muito ruim. Agora, daqui a poucos dias, nós vamos ter o Dia da Mulher. Um dia impressionante, né? Pouquinhos, nós estamos quase lá. Mas é nesse dia que nós vamos lembrar delas ou nós estamos lembrando delas todo santo dia? A minha esposa aqui, ó, a responsável por me trazer esse cafezinho. Vai ser só nesse dia que eu vou lembrar dela ou eu lembro dela todo santo dia? Pensa, isso é relacionamento, pessoal. E por que esses itens aqui são importantes? Exatamente pelo relacionamento. Porque ao entender exatamente os itens que são menos aprovados nos meus orçamentos, ou mais até, são os que eu mais ofereço para o cliente, porque precisa fazer algo na primeira revisão, eu posso ir instruindo, educando o meu cliente antes dele chegar na oficina, para que ele já esteja preparado para aceitar aquilo que eu estou oferecendo. Porque você tem que concordar comigo que o cara não sai de casa, sei lá, às 7 da manhã, liga o carro, leva o carro na manutenção, entra lá e ele está preparado para um orçamento de 5 mil reais. Ninguém sai preparado para isso. O cara ele pegou o manualzinho, deu uma olhada lá, vai trocar óleo, filtro, blá, 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 e ele entra no site lá, 490 reais, primeira revisão. Ele fecha o livrinho, põe ele no carro e segue para a concessionária. Aí chega na concessionária, aquele modelo dele em específico, aquele carro, normalmente tem que fazer um tipo de manutenção, mais alguns itens, e lá se vão o orçamento de 500, uma manutenção de 500, vai para 1.500. Nós não estamos roubando, nós só estamos mostrando o que é necessário. Só que ele não está preparado para isso. Agora, se eu tenho essas informações, eu posso criar peças educacionais para o cliente A, para o cliente B, para o cliente C. Ainda posso fazer peças educacionais específicas, porque o homem ele tem um tipo de argumento, a mulher outro, o cara do meu veículo A tem um tipo de argumento, o veículo B é outro. Eu posso criar essas peças educacionais e entregando elas via Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Eu posso ir entregando isso, o e-mail do meu cliente para ele. Essas peças educacionais instruindo ele. O cara está com 5 mil quilômetros, ele começa a receber informações da importância da manutenção, da importância do alinhamento, né, do sistema de geometria, da suspensão, da importância, se a minha concessionária, a minha empresa oferece químicos, vai apresentar os químicos lá na manutenção, não é lá que você vai pegar uma garrafinha de químico e dizer para o cara: olha, você tem que usar isso aqui porque vai limpar os microinjetores do carro e vai manter a economia. O cara não está preparado para isso. Você tem que ir preparando ele. Você vai mostrando peças educacionais, mostrando o que vai acontecendo com o motor no decorrer do funcionamento, na importância de abastecer o veículo em postos com qualidade, que existem sim produtos que preservam o sistema do motor, o sistema de alimentação, o sistema de injeção eletrônica desse combustível que não é tão saudável assim. Você vai educando o cliente para que ele, ao chegar na manutenção, ele está mais preparado para adquirir aquilo que nós vamos oferecer. Você já viu que toda propaganda de cinema mostra pouco do filme, muito da pipoca, da guaraná, do refrigerante, do suco e da bomboniere? E por que eles fazem isso? Tem propaganda que simplesmente nem fala do cinema, só fala desse momento de estar ali adquirindo a pipoca, o refrigerante, adquirindo um bombom, da família sentada. Por que o cara faz isso, pessoal? Porque ele está preparando o cliente para te vender o ingresso a R$30 e você
pegar o teu dinheiro e botar mais 50 nesse combo de pipoca, mais balde, mais refrigerante, mais um monte de coisa. E eles não estão errados, porque a gente adora estar sentado lá comendo pipoca, tomando refrigerante, comendo um bombom. A gente paga e sai feliz da vida, mas nós fomos preparados. E ó, muitas vezes a gente fica numa fila da Bomboniere por 15 minutos e nem reclamamos. Isso é marketing, certo na hora certa. Então essas informações, elas servem para isso, para que a gente possa ir preparando o nosso cliente. Esse ciclo aqui, ó, ele aumenta muito a fidelização do cliente, porque ele sente que tem alguém cuidando dele, informando ele. Não adianta você mandar um e-mail para ele assim que ele comprou o carro, falando com o cara de um monte de produtos que você quer oferecer, já oferecendo o produto. Não é esse tipo de marketing que eu estou falando, de relacionamento. É um relacionamento verdadeiro. Aquele relacionamento que você está ajudando ele a percorrer esses primeiros 10 mil quilômetros com todo o cuidado do mundo, com todo o carinho. Você está ali junto com ele para ajudá-lo. Só que nesse ciclo, você vai preparando ele para estar pronto na hora da manutenção de aceitar aquilo que você corretamente está oferecendo. Estou falando corretamente porque eu tenho uma bandeira que eu levanto todo dia. Eu levanto de manhã com essa bandeira hasteada. Lá no passado, começou-se um movimento no Brasil e as revistas, algumas revistas muito fortemente, começaram a apelidar um tipo de ação nas concessionárias, nas oficinas, em tudo que é lugar, da tal da empurroterapia. E a empurroterapia, ela existe até hoje em alguns lugares. Só que o que aconteceu é que demonizaram toda e qualquer coisa diferente daquilo que está no livrinho de manutenção do carro. Isso está errado. Isso é um processo errado. Nós temos sim que oferecer produtos e serviços que são necessários para o nosso cliente. É a nossa obrigação fazer com que o produto, carro, moto, caminhão, trator, ônibus, aquilo que o nosso cliente adquiriu, ele esteja sempre 100% e sempre o mais próximo daquilo que ele adquiriu zero. Essa é a nossa obrigação. E nós temos que oferecer os nossos produtos e serviços com qualidade, com credibilidade, com segurança, com caráter. E muita gente está com dificuldade de fazer isso. Por isso que eu levanto essa bandeira. O novo pós-venda, ele fideliza o cliente porque ele oferece o que é necessário na hora certa, pelo motivo certo, para o cliente certo. E ao fazer isso, ele rentabiliza o seu negócio e ele cresce. Beleza? Essa live de hoje, ela foi para falar um pouco mais sobre os dados. E a inteligência artificial que eu coloquei ali, ela é uma provocação para dizer para você que sim, existem sistemas hoje que pegam todos esses dados, jogam em algoritmos e podem trazer para a sua concessionária, para a sua oficina, teu autocentro, tua autopeça, essas informações. Mas que antes disso, nós podemos ter todas essas informações e tomar decisões certas sem precisar da inteligência artificial, utilizando-se da inteligência nossa mesma. Se você hoje se identificou com o que eu estou falando, se quando você estiver vendo esse vídeo, você se identificar com isso, tiver com dúvidas, quiser mais informação, entre em contato, ou manda aí uma mensagem inbox, entra lá no olavocenteno.com.br, bota lá, tem um formulário, vamos entrar em contato, entre em contato com o meu WhatsApp aí, você tem, vamos conversar, eu estou aqui para te ajudar. Treinamentos, palestras, workshops, um pool de produtos que podem e vão te ajudar a liderar esse novo pós-venda. Tenha certeza, os dados que você precisa para ganhar mais dinheiro, trabalhar menos, você já tem. E eu posso te ajudar a encontrar, minerá-los e fazer essa mina de ouro aí e um pouco para o teu bolso. Obrigado, até a próxima quinta.
essa live ela vai ser depois colocada lá no YouTube. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.